Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com a palavra que liberta, para trazer uma palavra de reflexão para você. Amém? E essa parábola é do filho pródigo novamente, que é algo profundamente que está nesse versículo que eu quero trazer para vocês. Eu já trouxe uma reflexão sobre o filho pródigo lá no TikTok, mas eu queria trazer outra aqui para vocês, né? Que eu queria falar para vocês que hoje eu queria falar diferente, para que vocês pudessem, por menos por algum instante, estar no lugar deste pai. Que você possa, nesse momento, se colocar no lugar desse pai, desse filho pródigo. E eu queria, mais ainda do que isso, eu queria te pedir que você pudesse ser hoje o nosso Pai, o nosso Senhor. Se você pudesse hoje ser como Deus e estar lá no céu, no trono, olhando aqui para baixo da terra. Vamos fazer uma reflexão. Por um momento, por alguns segundos, você possa ser Deus. E você está olhando a terra lá de cima e você olha para baixo, olha para um beco, para uma esquina, e ali você vê um filho seu jogado na sarjeta, no chão caído, de tanta droga que ele já usou o dia inteiro, e está ali jogado, passando rato, dormindo no chão com toda a sujeira. E de repente você olha para o outro lado e você vê aquela sua filha que você tanto amou, que você colocou no mundo, se prostituindo para vários homens mais uma vez. Aí você vai para outra dimensão, você vai lá para o lado do Rio de Janeiro, sendo Deus, olhando aqui para a terra, e vê aquela criança tão nova já aprendendo a usar uma metralhadora, já usando uma arma, porque ela está lá junto com os traficantes. Aí você vai para outro estado, aí você vai lá para o estado da Venezuela e vê a situação que aquelas pessoas estão passando. Da Nigéria, e vê aqueles filhos seus matando outros filhos seus só porque servem ao Senhor como Salvador Jesus Cristo, matando um aos outros. Aí de repente você olha para outro lugar, aí você vê, vai dentro de uma cela psiquiátrica, e vê aquele monte de pessoas ali babando, com a mente enlouquecida, ouvindo vozes. Aí você olha para o outro lado, como Deus, lá de cima, e vê aquele monte de pessoas dentro da cadeia, trancada dentro de um quadrado, presos daquele jeito, no calor. Ali não consegue nem se deitar todo mundo junto no mesmo lugar, de tanta gente presa dentro daquele lugar. Aí você olha para o outro lado, aí você vê aquela criança dormindo dentro daquele quarto. E mais uma vez aquele homem vai abusar daquela criança. Mais uma vez ele vai mexer com aquela criança sendo abusada pelos seus próprios parentes. Aí você dá uma olhada pro outro lado, sendo Deus, olhando lá de cima, e vê que aquela mulher, aquela criança vai ser sequestrada. E aquele homem vai fazer tráfico de órgãos com aquela pessoa. Vai roubar o seu rim, vai roubar os seus órgãos para fazer tráfico de órgãos. Pense e reflita. Quantas coisas abomináveis o Senhor vê lá de cima todos os dias acontecendo. Agora mesmo pode estar acontecendo tudo isso. Agora mesmo tem pessoas fazendo sacrifícios a outros deuses, colocando animais vivos, crianças vivas. Aí você reflete. Quando o Senhor olha essas pessoas aqui debaixo dessa maneira, essas pessoas, elas estão como? Elas estão como aquele filho pródigo. Se afastaram do pai, acharam que elas poderiam viver as suas próprias vidas, acharam que elas sem Deus, elas podem tudo, e foram fazendo cada vez mais abominações, cada vez mais besteiras. Quando elas foram ver, elas já estavam nessa situação, como porcos, pessoas com a mente apodrecidas, com o coração apodrecido. E é assim que o Senhor vê essas pessoas aqui embaixo. Como o filho pródigo, ele criou a terra, ele criou o mundo, ele deixou o Espírito Santo, ele deixou o seu evangelho e a tua palavra aqui na terra, para que a gente pudesse ser amados e acolhidos e seguisse os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor não é algo bonitinho só para estar ali na Bíblia. É algo para a gente seguir, para poder a gente não ter essa vida que essas outras pessoas estão tendo. Porque ali nos 10 mandamentos está falando, amar o seu próximo como a ti mesmo.
para você não matar, não roubar, não entrar em vícios, não se prostituir, não adorar outros deuses. Ali tá todas as regras que devemos ter para que a gente não chegue nessa situação que essas pessoas chegam. Mas muitas das vezes, no meio do caminho, a gente se rebela e fala, não, eu posso muito bem fazer tudo o que eu quero sem esse Deus, eu posso muito bem fazer tudo o que eu quero sem esses mandamentos, eu não preciso disso. Dá aqui a minha vida e eu vou fazer com ela o que eu quiser, né? Então, mas esse filho pródigo, você vê lá na mensagem que enquanto ele tem dinheiro, enquanto ele tem herança, ele tem amigos. Ele tem pessoas ao redor dele. Mas depois que tudo acaba, você não vê um amigo. Tanto que quando ele fala, me levantarei e irei com meu pai, você não vê nenhum amigo dele falando, não, eu vou te levantar, eu vou te ajudar e vou levar você com seu pai. Eu tô querendo trazer esse momento de reflexão para vocês verem que quando você se afasta do pai, quando você acha que você é suficiente, que você não precisa de ninguém, que você não precisa do auxílio do Espírito Santo, que você não precisa do Senhor para trazer luz ao seu caminho, você acaba se perdendo na escuridão, você acaba se perdendo nos seus próprios deleitos, nos seus próprios pecados e vai se afundando cada vez mais. E muitas pessoas não conseguem fazer como o filho pródigo, se levantar, se colocar de pé e voltar a ter um encontro com o pai novamente. E nessas horas, muitas das vezes, você não tem mais aquele amigo, aquela amizade que fez você sair do caminho do Senhor. Aquela amizade que falou, não, vamos curtir, vamos fazer o que a gente tem que fazer mesmo, não vamos esperar pelo dia da manhã, não. O futuro a Deus pertence. Vamos fazer o que a gente tem que fazer hoje, vamos fazer o que a gente tem que fazer agora e pronto. Mas quando você cai, quando você se torna essas pessoas que eu falei agora aqui, quando você se cai na prostituição, na droga, no vício, quando você se torna uma pessoa maligna, que chega a abusar de uma criança, que chega a fazer esse tipo de coisa, tráficos, quando você cai numa ala psiquiatra, quando você cai dentro de uma cadeia, não vai ter ninguém daquelas pessoas ali para te socorrer, não vai ter ninguém daquelas pessoas ali para te ajudar. A única pessoa que estará de braços abertos, pronto para te abraçar e para te beijar, como esse pai fez nessa parábola, é o Senhor, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento não vai ter mais ninguém para poder estar ao seu lado, para poder te abraçar, para te beijar, para estar junto contigo. Então essa parábola do filho pródigo é algo muito forte, né? Porque até o próprio Jesus, no momento que ele mais precisava, ele foi abandonado. Os discípulos deles, todos se esconderam. Pedro falou, Senhor, eu nunca te negarei, se por acaso eu morrerei junto com você. E na hora, Pedro negou Jesus 3 vezes. E você acha que você, saindo por este mundo que já és do maligno, fazendo tudo o que você pensa que você quer, achando que você é suficiente, que você não precisa do Senhor, que você não precisa do auxílio dele, que você não precisa de ninguém para estar ao seu lado, auxiliando espiritualmente, você está muito enganado. Porque se até Pedro negou a Jesus 3 vezes, não esteve do lado dele, ali no momento da cruz do Calvário, você acha que os seus amigos vão estar? Você acha que os seus companheiros estarão? Ou às vezes até sua família também não estará. Por quê? Porque muitas das vezes não é que a sua família não presta. É que muitas das vezes o próprio Senhor permite que a pessoa esteja sozinha nessa situação, sem ninguém por perto, para ela cair em si e ver aonde o estado que ela está, o que ela se tornou. E muitas das vezes, meus amados, as pessoas não têm força para se levantar, não têm força para se levantar, se colocar de pé e ir de volta para o Pai, entendeu? Então, se você está nessa situação, nesse momento, no momento que você pensa assim, eu já fiz tanta merda, eu já fiz tanta besteira, eu já pequei tanto, eu já fiz tanta coisa, eu acho que eu não tenho mais perdão, eu acho que o meu pai não vai mais me ouvir, que o meu pai não vai me obedecer, não vai mais me ouvir, não vai querer mais estar comigo, não vai mais me perdoar. Eu digo pai, o nosso Senhor, nosso Deus. Então, mas você está enganado, porque diante de
todas essas abominações, diante de todas essas coisas que eu disse, mesmo pessoas que acham, não, todas essas pessoas aí, essas que você falou, elas não merecem perdão, elas não merecem nada, mas diante dos olhos do Pai elas merecem. E o Senhor vê lá de cima essas pessoas se prostituindo, essas pessoas, elas não comendo as bolotas dos porcos, mas só que dessa maneira, essa reflexão traz para vocês, não literalmente comendo as bolotas do porco, mas no meio da sujeira dos porcos, se prostituindo, se drogando, se matando, fazendo isso com outras pessoas, traficando, né? Tudo isso que eu te disse, em alas psiquiatras, tem pessoas ali que precisam ser libertas, precisam ser transformadas, mas elas precisam de ajuda. Mas muitas das vezes, no começo, quando tudo isso começou, elas acharam que elas não precisavam de ajuda, elas acharam que elas eram autossuficientes. Ou então elas acharam que no meio do caminho ela ia conseguir regressar, ela ia conseguir voltar atrás, e não conseguiu. Eu já conversei com as pessoas que falam, eu não tenho nem coragem de dobrar mais o joelho para orar, porque já faz tanto tempo que eu não faço isso. Eu não sei se o Senhor vai querer me perdoar de tudo que eu já fiz, pois você está enganado. Pois o Senhor está de braços abertos, pronto, e esperando você se colocar de pé e voltar a ser aquele que você foi um dia, a ser amado, a ser cuidado por Ele. Quando aquele homem vê o seu filho e ele corre até ele, quando ele vê o seu filho, ele avista ele de longe, ele corre até ele. Sabe por que ele corre até ele? Porque naquela época, um homem, um ancião bem-sucedido, ele não saía correndo em lugar nenhum. Porque naquela época, né, gente, isso demonstrava algo vergonhoso, porque eles usavam uma túnica, né, por cima, como fosse um vestido amarrado com a corda uma corda amarrada na cintura. Então, quando eles corriam, a roupa se levantava, subia para cima do joelho, e isso era desonroso para um homem como era o pai do filho pródigo. Mas só que antigamente, naquela época, a lei era assim: se você pega a sua herança e você vai embora, e você gasta tudo que você tem do jeito que ele gastou, se prostituindo, e volta para a casa do pai, ele poderia muito bem ser expulso pelos moradores daquele lugar. Ele poderia ter sido até apredejado. Ele poderia ter sido expulso e nunca mais ter sido aceito pelo morador daquela região. Mas aí, assim que o seu pai o vê, o pai corre para quê? Para proteger o filho, para que todos vissem que ele tinha perdoado o seu filho e ele não queria que ele fosse expulso daquela terra, daquele local. Então o Senhor, ele olha a humanidade lá de cima esperando uma mudança. Ele olha a humanidade lá de cima esperando um posicionamento para que essa pessoa se transforme, para que essa pessoa mude, para que ele possa ser abraçado, cuidado e protegido novamente. E se você é uma dessas pessoas que saiu da casa do pai, querendo viver o mundo, achando que era suficiente a si mesmo, que com as amizades que você tinha ao seu redor seria o suficiente, e hoje todas essas amizades sumiram, e você está abandonado, sozinho, às vezes com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, e acha que ninguém mais se importa com você. A palavra do Senhor diz que mesmo que um dia o seu pai ou a sua mãe te abandone, o Senhor nunca te abandonará. Amém? Então se coloque de pé, peça perdão pelos seus pecados, que o Senhor com certeza ele vai te perdoar de todos os seus pecados, e volte de novo para a casa do Pai. Esse é o momento de decisão, o momento que o Pai está esperando você para tomar essa decisão. Você vê que quando o filho pródigo está chegando, o seu pai se enche de íntima compaixão. Está lá no versículo da Bíblia. Ele vê o seu filho e se enche de compaixão. Então, quando Deus vê todos esses pecados pecaminosos aqui na terra,
É a compaixão do Pai, é a misericórdia e a graça do Pai que faz eu e você ter uma nova oportunidade todos os dias. Ele se enche de compaixão pelaquela pessoa que caiu em si e viu que o que ela estava fazendo era errado. Então, muitas pessoas continuam vivendo essa vida e acabam até perecendo nessa vida. Por quê? Porque elas não caíram em si. Elas preferiram continuar com essa vida. Elas preferiram continuar perecendo. E infelizmente o destino delas vai ser a morte, vai ser, infelizmente, o vazio sem o Senhor, vai ser o inferno, porque não tem outro caminho, meus amados. Tem muita gente que não gosta dessa palavra, inferno, mas ele existe e ele está na Bíblia. E pode ver, se você colocar até aí no Google, Jesus, quando estava aqui na terra, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então, a gente ouve tantas histórias, no tempo da minha bisavó, no tempo da minha avó, falava que Jesus ia voltar, e até agora não voltou. Mas, quando Noé foi chamado para fazer a arca, Noé falava, vai chover, se prepara, o Senhor pediu para fazer a arca, vai chover. E ninguém quis acreditar no Noé, ninguém acreditou. Quando veio o grande dilúvio, só salvou Noé e a sua família. Por quê? Porque eles ouviram a voz do Senhor. Então ouça hoje a voz do Espírito Santo falar com você. Volte ao primeiro amor, se transforme. Que a porta dessa arca, que a porta do reino do céu, ela é estreita, mas ela ainda está aberta, mas ela está próxima para ser fechada. E depois que ela ser fechada, meu amigo, não adianta bater, que ela nunca mais será aberta. Amém, meus amados? Então fique com essa palavra de reflexão, né? Se coloque no lugar do nosso Pai, como Ele vê o mundo aqui embaixo. Como ele se entristece com tantas coisas, mas mesmo ele se entristecendo, ele ainda nos ama, porque se ele não nos amasse, e se ainda não tivesse outros filhos para ele poder transformar, a ira dele já tinha caído sobre a terra. A ira dele, porque todo mundo fala, mas Deus é amor, Deus vê o meu coração. Se coloque no lugar dele, vendo todas essas cenas horríveis do céu aqui embaixo. Será que você seria um Deus amoroso? Será que você olharia só o coração dessas pessoas? Então pense bem, Deus ele é amor, mas a ira dele uma hora vai transbordar. E quando essa ira transbordar, meu amigo, no piscar de olho ele virá e não vai ter mais tempo nem de você falar perdão. Amém? Então fique com essa palavra, compartilhe, comente e mande para outras pessoas para que elas possam cair em si enquanto é tempo. Amém, meus amados? Fique com a palavra que liberta.